bom. Tá bom. Alô, pessoal, sejam Acorda, todos não muitíssimo tomas. bem-vindos, especialmente nosso convidado do dia, de honra, Paulo Raimundo Gasparotto. É uma alegria te ver aqui, te rever aqui, e certamente vai ser uma alegria e uma satisfação muito grande te ouvir, tu e tuas histórias de 5 décadas de colonismo, vamos dizer, colonismo social? É isso? Colonismo Então, cultural, quem sabe? não, é que O hoje as coisas colonismo, mudaram, né? O colonismo social, aquele só do High Society, por exemplo, já não é mais o top, não é, Gasparotto? Hoje Vera, o jornalismo é outro. influencer. Influencer. Hoje são os Exatamente. influencers, quem sabe? Então, Gasparotto, queremos te ouvir, Gasparotto. bom, então, bom, quer que eu comece por onde? Pela sociedade, pelo meu início, que já repeti, enfim, onde é que nós pegamos o rabo da Não, eu acho Pandora? que o importante é o seguinte: onde é que está o Paulo Gasparotto hoje? Você continua fazendo leilões, Gasparotto? Continua ativo assim? E Amanhã, a você tem um propósito, site. E tem um a site. propósito, muito obrigado pela chance. Amanhã eu inauguro uma exposição presencial às 17 horas, num lugar muito bonito, que talvez a maioria não ainda tenha se percebido, chama-se Romanza, Rommanzza, na rua Silva Jardim, número 120. É um ambiente de arquitetura, mas que eu vou usar para fazer uma exposição presencial. São 120 lotes incríveis, onde tem, por exemplo, por falar em sociedade, um carnê de baile de 1890, de uma Nossa, senhora que morava aqui na minha frente, chamada Maria Beatriz Baques, Macedo Baques, famosa Sinhá Baques, foi uma das líderes da sociedade. Tem um quadro do Ângelo Guido, translumbrante, que foi da Pinacoteca do Jorge Frank Gaia. O Jorge Frank Gaia, para que estão mais jovens, foi um dos donos do grupo maçom, a famosa Casa Maçom. E ele era pintor e colecionador. E outras coisas bem interessantes que paga a pena passar lá para ver. A exposição que inicia amanhã, fica aberta dia 1º de dezembro, das 11 às 17, e dia 2 de dezembro, sábado, das 11 às 14 horas. Tem que botar ele no nosso online, tem que divulgar ele. Foi não? Ótimo. Manda, eu não sei, o Vieira, talvez o Vieira coloque ali para todo mundo saber o horário direitinho. Tá, Tá, perfeito. Muito eu obrigado. descubro isso com o Paulo depois. Inclusive, vou passar a pauta, a sugestão de pauta para o Coletivanet. Eu acho que tem aí uns documentos preciosos que vale a pena ser publicizados mesmo, Paulo. Parabéns. Obrigado, querido. Então, faço leilões, tenho o meu blog e acho que eu fui muito amigo de um homem que já passou há muito tempo, chamado Joaquim Macedo, do Alegrete. Era um gaúcho maravilhoso e ele nunca trabalhou, que era muito rico. Quando ele começou a achar que estava menos rico, ele casou com uma moça mais rica ainda, que ela tinha uma fazenda célebre, fazenda que era atribuída ao Miguel Beleza, mas na realidade era da Lolita Macedo. E ele me dizia o seguinte: tu que começaste a trabalhar com 17 anos, não pode parar. Se tu te aposentar e for para alguma estação dessas de turismo, essa coisa toda, tu morre em 6 meses. Então, o meu lema é esse. Meu pai também trabalhou até morrer. Coisa de imigrante, né? Mas é bom. é muito bom. Leilão ainda. Vai. Fala, Beth. Não, é Obrigado. muito bom. Eu tenho certeza que a gente não pode parar. Enquanto nós Não, conseguirmos ser produtivos, enquanto a gente conseguir fazer confusão por aí, a gente não pode parar. não. Aí a gente Não se morre, aí a olha, gente morre. não se pode parar de trabalhar, não se pode parar de amar em qualquer faixa etária. Tudo bem. Bom, belo começo. O que é, Núbia? Faça a tua Não, eu intervenção. queria saber, eu não sei se o Gasparotto falou antes, se eu não ouvi, porque eu entrei um pouquinho atrasado. Gasparotto, tu continua fazendo leilões também? Falou. Claro, Falou. faço leilões. Deixa eu só fazer um rápido acréscimo aí. Boa tarde, Gasparotto, tudo bom?
Boa tarde, querido. Tudo bem? Tudo bem. Não, acho que vale lembrar que, além dos leilões, que todos aí sabem que ele é famoso por fazer leilões, o Gasparotto ainda mantém Atualmente, um site de atualmente eu sou o leiloeiro mais antigo de Porto Alegre. Do Rio Grande do Sul, não é de Porto Alegre, não. mas antes de ser leiloeiro, tu é jornalista, né? Ah, sim, eminentemente, né? Foi o que eu comecei. E aí, em cima da nossa conversa que nós estamos tendo aqui, vale lembrar que tu tem um site, o Claro, site. paulogasparotto.com.br, Paulo Gasparotto. é frequentemente atualizado, acho que é uma atualização de 3 vezes por Conforme semana, né? o meu assessor direto aqui, Alexandre Eckler, Alvarez Eckler, quanto é os acessos até hoje? Mensalmente, a média é 50 mil acessos mensais. 50 mil acessos mensais. Muito bom, Olha só. muito bom. E que faz um acompanhamento de toda a vida social, cultural, política aqui de Porto Alegre, né? E do Rio Grande do Sul. Eu sempre procurei, mesmo quando era eminentemente crônica social, eu sempre procurei distinguir o seguinte, pelo que eu achava que dava destaque à pessoa: a inteligência, o brilho pessoal, a beleza, que não pode ser esquecida, e, finalmente, o dinheiro, porque para ganhar dinheiro precisa ter talento também. Então, é uma forma de talento. Mas, um dia, um médico famoso, que chegou a ser reitor, com muito brilho, casado com uma mulher muito elegante, me disse assim: tu prefere os capitalistas aos profissionais liberais? Eu disse: negativo, porque os capitalistas normalmente falam muito em dinheiro. O coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Então, eu prefiro o profissional liberal, não tão rico, mas mais divertido. Muito bom. E esse Gasparotto, casal aí era muito conhecido, né, Gasparotto? Eu queria que tu contasse para nós mais ou menos a tua trajetória em jornalismo, né? Tu trabalhasse em vários Olha, jornais, vamos dizer assim, é, que eu tô me lembrando, né? Acho que é Caldas é, Júnior, Zero Hora, o Sul, que queria que tu contasse essa tua tem, experiência lá no Sul. Vai foi, lá. compartilhei contigo. Mas eu gosto. Pois não. Eu comecei mesmo a convite do Flávio Carneiro, que há poucos dias fez aniversário, e na revista do Globo. E tive o prazer de trabalhar com a família Bertazzo. E um dia uma senhora lá em São Paulo disse assim: vocês gaúchos são de viúvos da Varig e da Livraria do Globo. Eu disse: efetivamente, a Varig foi uma das mais importantes companhias do mundo. Eu tenho provas disso, que um dia eu fui para a Dinamarca e havia uma escala em Londres, e o avião lotou de ingleses que preferiam viajar pela Varig. A Livraria do Globo editou a primeira revista importante da América do Sul. E mais ainda, a Livraria do Globo, conforme o patriarca Milor Fernandes, foi a primeira a editar Proust em português, antes de Portugal. Se não é verdade, estou falando pela boca do Milor, que era bastante cuidadoso nisso aí. Muito culto. Então, realmente, eu sou viúvo da Varig e da Livraria do Globo, que foi onde eu comecei. Depois trabalhei também no jornal Shopping News, que era um jornal semanal, e quem editava era o Paulo Ketz, uma das figuras mais fascinantes dos editores. Eu ainda vou escrever a biografia dos editores, não vou escrever a minha, vou escrever a biografia dos editores. Então, escrevia eu, o Carlos Heitor Azevedo, para quem não se lembra, foi o dono da noite, criou uma boate incrível chamada Crazy Rabbit, e depois criou Baiuca. Teve várias casas. De quem, meu Deus? O Rui Sommer. A Baiuca. Sim, depois o Rui Sommer. Depois veio. O primeiro homem da noite do Rio Grande do Sul foi um homem que o Cardel Chaves tem modéstia de falar, o Hamilton e o Ovídio. O Ovídio era poeta, escreveu aquele célebre, posso relembrar: o anel que tu me desses era de vidro, se quebrou, e o amor que tu me tinhas era pouco, se acabou. O Ovídio era uma figura, parecia um peixinho de aquário, e criou o Clube da Chave, que era um barato, e outros clubes, né? E depois veio o Carlos Heitor, que fez renascer, e depois o Rui Sommer, com o Encoraçado Botequim, que foi realmente uma coisa que fez furor. Eu diria que foi a última noite civilizada do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e talvez do Brasil mesmo. Porque hoje em dia tu fica na fila para entrar na danceteria pelo menos 2 horas e meia. Onde é que estava o Hamilton Chaves aí, que eu não entendi, Paulo?
O Hamilton Chaves Pois era é. irmão do Ovídio Chaves, Irmão pai do Ovídio. Cadão Chaves. Era uma figura. Um não tinha nada a ver com o outro. E ele acompanhava o Ovídio, que abriu o Clube da Chave, depois abriu o Clube da Música, depois foi dono de um bar muito instigante, que não vingou, chamava-se Ivanhoe, ou Ivanhoé, que ficava no Castelinho, construído pelo Carlos Gomes, para a namorada dele, aqui no alto No Alto da Bronze. No Alto da Bronze. no Alto da Bronze. O E Ovídio era uma figura incrível. o Cadão também conta que o Ovídio Chaves foi um dos pioneiros entre os hippies, porque ele saiu de Porto Alegre e foi morar no Rio de Janeiro, num pequeno apartamento em Copacabana, e durante muito tempo ganhou dinheiro expondo e vendendo na Praça General Osório, na famosa... Não, o Ovídio era múltiplo, era uma figura, meio complicado de se conviver. O Hamilton era uma doçura, o Hamilton era encantador. O Ovídio era meio complicado, mas era realmente um homem múltiplo e muito inteligente. Poeta. Gasparotto, eu também queria te colocar para falar de duas pessoas que tu conviveu bem, conheceu bem e que, seguido, são lembradas aqui nesse grupo aqui. O primeiro é Breno Caldas e o outro é Maurício Sirotsky. Tu trabalhou diretamente com os dois. Uhum. Fala um pouquinho. Bom, vou falar pela ordem cronológica. Quando eu tinha 7 anos, que eu fui fazer o vestibular para o Colégio Anchieta, no maravilhoso Anchieta da Rua da Igreja, ou Rua Duque de Caxias, eu conheci o Tonho e conheci o Dr. Breno. Então, embaixo do plátano, do primeiro pátio, ficamos ali aguardando a hora dos exames. Então, começou uma ligação. Tanto que eu, quando fui trabalhar na Calda Júnior, eu volta e meia brigava com o Tonho. Aí o Tonho dizia para mim assim, tu vai trabalhar no Correio, sabe? Eu disse, no Correio e Telégrafo. Mas eu acabei trabalhando no Correio do Povo mesmo. Era muito querido, né, A Paulo? convite do Tonho, do Breno, e por indicação de uma pessoa que tinha muito destaque na sociedade, Luiz Carlos Fortuna. Luiz Carlos Fortuna. Então, havia uma ligação muito grande com o Dr. Bueno, admirava ele, boa pinta, um homem muito bonito e uma pessoa extremamente generosa. E vocês podem crer que, na convivência, era um homem romântico e bem-humoradíssimo. Um dia eu tive lá um acesso e dei uma mordida no braço de um fotógrafo. E o fotógrafo mandou uma carta para ele, se queixando, dizendo, imagina, ele me mordeu. E o Dr. Bueno, que era uma pessoa muito peculiar, absolutamente inédita, tinha um secretário, ele tinha um secretário chamado Damas. O Damas morava em São Paulo, vinha na segunda, secretariava o Dr. Bueno durante a semana e depois voltava na quinta-feira para São Paulo. Aí o Damas veio ao meu encontro, às gargalhadas, ali na Casa de Caldas, na escadaria, ele disse, tu nem imagina, o velho, estou rindo por causa do velho, ele mandou te dizer o seguinte, que nem abriu a carta, rasgou. E também te pediu que tu vá na farmácia e faça uma vacina antirrábica que ele paga. Assim era o Breno, né? Então ele me chamava no gabinete dele para me falar num carro que ele tinha, que era um hispano suíço. O hispano suíço foi criado especialmente por um rei, que eu não digo o nome, porque eu sou muito supersticioso, um rei da Espanha que não deu sorte. E esse carro, por essas voltas, acabou nas mãos de 2 irmãos milionários, chamados Silva, família Silva, né, que tinha Armando Silva, tinha gente muito rica, que morava na Rua Duque com a Vigário José Inácio, numa casa que está lá, meio Castelinho. E o Breno morava na esquina da Marechal Floriano com a Duque, só que filho de viúva, com 16 anos, e ele via passar aquele carro, ele dizia, eu ficava louco de vontade de ter isso, e ele me contando. E por essas voltas que a vida dá, o carro acabou na mão de um alfaiate famoso que tinha na Rua da Praia, cantor de ópera e colecionador de coisas originais. Ele tinha uma loja entre a Vigário José Inácio e a Doutor Flores. Quem sobe a Rua da Praia do lado direito. Era uma loja maravilhosa. Era sempre que a gente fazia trotuar na Rua da Praia, parava lá para ver quadros e coisas. Bom, e esse Mecone ficou com o carro. E o Breno teve a oportunidade de comprar o carro e tinha lá no arado o carro para se ter a satisfação de ter recuperado aquele sonho da infância. Esse era o Breno Caldas. E lastimei muito que as coisas não se concluíram e aquele
império, nunca esquecendo que os 4 jornais mais importantes do Brasil, no determinado momento, foram o Correio do Povo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo e a Folha, e o Globo. Jornal do Comércio de Pernambuco. E eu tive a satisfação de fazer o Dr. Breno, o pai do Dr. Breno, não gostava de crônica social. Ele admitia que a Lígia Nunes, o Encanto de Criatura, fizesse um comentário. Mas, para mim, ele abriu uma página inteira do Correão com crônica social, ou com as minhas crônicas, assinada com o meu nome. Que ano era isso, então, Paulo? Isso aí... Que ano era isso? Isso em 1980. 1980. E aí o Adail, maravilhoso, bonito, chefe da redação, me encontrou lá no sábado e disse: Gasparotto, trabalho é instrumento de vida, não é de morte. Eu disse: Adail, eu sou do gênero, eu sou da geração que o Correio do Povo era um acontecimento. Então, agora estou aqui com uma página inteira, só vou largar depois, que naquela época se imprimia com aquela engrenagem toda que não dá nem para explicar como é que era, parece mentira. Mas já teve isso da Idade Média do jornalismo, né? Era impresso com chumbo, bereré e tal. E eu acompanhava todos os sábados até a folha estar pronta, pegava a primeira prova e trazia para casa. Bom, Maurício era outra figura grandiosa. Maurício era incrível. Maurício, eu tenho histórias com ele inacreditáveis. Era outra personalidade, outra maneira de ser, outra fase do jornalismo. E foi uma experiência muito longa com a família Sirotsky. Tanto que agora mesmo, recentemente, ainda fiz trabalhos a pedido do Nelson Sirotsky. Ele pediu para fazer um levantamento do material jornalístico para encaminhar para o Arquivo Municipal Moisés Velhinho, que, aliás, é uma coisa linda que as pessoas deviam conhecer. São 2 casas na Bento Gonçalves com material precioso. E é a maneira de salvaguardar algumas imagens da imprensa. O Jornal do Comércio, agora mesmo, entregou 90 anos de impressos e levou prateleiras, e encadernados, enfim. Então, a minha convivência com o Sirotsky sempre foi muito próxima. E lá eu fiquei 37 anos. Como é que foi a tua convivência com o Maurício, propriamente dito? Subias no escritório dele, conversavas com ele, sim, ele fazia pedidos? Não, o Maurício fiscalizava muito a coluna. O dia a dia era o seguinte: eu tinha que fazer a coluna, e quando o assunto era meio assim, por exemplo, a lista das 10 mais elegantes, eu tinha que levar para ele e justificar. Porque naquela época também corria muita coisa, muito presente para colunista. E o Maurício era muito atento a isso. Não tinha esse negócio de fazer negócio por trás. Já o Breno, por exemplo, eu fui diretor executivo do Cotillon. Então, o Breno almoçava no Cotillon, era a única pessoa que almoçava no Cotillon um dia de semana. E ele controlava todos os anúncios do comercial e controlava todos os assuntos. E um dia ele me disse: tu pensa que eu não sei? O pessoal aí está com o release na mão. E o Breno também fiscalizava, o Maurício também fiscalizava. Não era solto, não. Não tinha nada a ver com o de hoje, que os releases campeiam ipsis literis na página. Qual é a leitura que tu faz do colunismo que se faz hoje? Que é basicamente... Olha, querido, o colunismo que se faz hoje é o seguinte: todo mundo tem a sua coluna social. E uma coluna social com alta dose de fantasia. Porque se tu for olhar o Instagram, não tem ninguém com defeito, não tem ninguém que não seja bonito, não tem ninguém que não seja inteligente, não tem ninguém que não tenha paixão. E as pessoas se dão o desplante de contar as coisas mais íntimas possível. Teve um jornalista do Estado de São Paulo, não lembro o nome dele, que ele fez um artigo que ele tinha cancelado o Instagram dele, porque ele estava cansado de ouvir as asneiras, compreendeu? Então, hoje em dia, a coluna social se transformou, cada um tem a sua. Então, no meu ponto de vista, a coluna hoje tem que ser altamente opinativa. Bateria. Destes chamados... Meu Deus do céu. Não, está bem, está tudo tranquilo. Destes chamados... Como? Está ouvindo, Paulo? Estou ouvindo, sim, estou ouvindo. Desses chamados influencers, segues algum hoje? Olha, eu leio tudo. Eu leio principalmente jornais. Eu leio pelo menos uma vez por semana. Na internet, leio sempre
que posso. Uma vez por semana, pego o jornal papel jornal, para acompanhar, compreendeu? Porque acho muito importante isso. E naturalmente, acho que todos despertam interesse, compreendeu? É claro que hoje em dia está mais... Uns estão mais voltados para a moda, outros estão voltados para isso, para aquilo, né? Eu leio até influências relacionadas. Nós estamos aqui com um temor técnico para o carregamento da bateria, mas já vai ser solucionado. Então, querido, eu leio tudo. Eu leio até, por exemplo, influências que escrevem sobre cachorro, porque eu adoro cachorro. Onde é que ele está, Paulo? O meu cachorro? Não apareceu ainda? Tu quer que eu traga a cachorra? Me ajuda, saber... me faz favor. Traz a Rânia aqui. Tá, 1 minuto. Ficou boa? Ficou, está bem, está ótima. Tem saudades? Está ótima. Tens algum saudosismo daquele tempo de colunista social? Não, querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu procuro não ser saudosista. Eu procuro ser o seguinte. É claro que aos 86, em véspera de 87, a gente lembra muito das coisas boas e românticas da vida. Mas eu tenho como lema o seguinte: o meu dia é hoje, eu tenho que viver agora. Então, não quero viver de passado nem de lembranças, compreendeu? Aqui a dona da casa tomou o peito aqui, conversa. Chama-se Rânia, em nome da rainha da Jordânia. Mas não foi escolha minha, porque eu não gosto desse tipo de frescura. Mas ela é uma companheira ideal. E como é um dos poucos, o Italian Greyhound, o galgo italiano, que não é italiano, é de origem do norte da África, do Egito, ele descende do chacal, é um animal que, ele, como o francês diz muito bem, ele é a crochê ao dono. Ela é inseparável e não late, não grita. Tem horror de cachorro que fica gritando no ouvido da gente, compreende? Não late, que bom, hein? Gasparoto, tu viveste no meio de tanta gente importante e gente especiais, né? Como, por exemplo, o Breno e o Maurício, mas quais foram as pessoas que mais te marcaram? Qual foi o homem que mais te marcou nessa tua trajetória e qual foi a mulher que mais te marcou e por quê? Olha, os homens que me marcaram, por exemplo, teve um chamado Antônio Fischer, que eu era muito amigo, era um homem muito interessante, um jovem que começou a vida com muita dificuldade. Era um ariano, do dia 29 de março, e ele morava numa chácara lá na Tristeza, na rua Maritota, uma chácara colossal. E ele tinha a maior criação de pavões da América do Sul, particular, né? E ele foi o primeiro homem que importou muitos animais, além de ser um homem muito bem sucedido. Ele foi um dos principais construtores quando abriram a Borges de Medeiros. Eu conheci homens fascinantes da política, né? Homens encantadores, conheci médicos também que me deixaram impressões esplêndidas. Gasparoto, calma aí, Eugênio, que o Gasparoto não respondeu a pergunta da Núbia. Envolve o homem marcante e uma mulher marcante. Tá. Mulher marcante. Eu conheci mulheres marcantes, por exemplo, é um hábito. Enfim, a Gilda Marinho era uma pessoa sensacional. E conheci também, a Gilda era uma mulher inteligente, praticamente sem maldade. A Gilda tinha um entusiasmo da vida. A Gilda era muito espanhola, tanto que o Fário a retratou vestida de espanhola, porque em 1935 ela recebeu na exposição Farroupilha vestida de espanhola, porque era a etnia que ela representava. Vamos para outro cômodo. Fica segurando aqui que eu vou organizando ali. Tá. E eu gostaria de lembrar outras mulheres maravilhosas, cultas. Vou dizer uma mulher culta. Idalina Garcia de Barros, a viúva do Salatiel de Barros. Essa mulher era tão incrível que ela, menina, ensinou o jardineiro dela a falar francês para ela ter com quem conversar. E ela era muito amiga da família Tubino. Ambas eram da mesma origem, da mesma cidade, que eu acho que era lá na fronteira. E ela, Idalina Garcia de Barros, um dia eu cheguei, estava no telefone, e ela disse: tu vê a fulana botar aquela saia vermelha naquela hora?
Aí eu disse, Dalila, a senhora falando, ou comentando moda. Ela disse, não, meu filho, a Maria Stuart, quando foi para a guilhotina, botou uma saia vermelha para não ficar com a roupa suja de sangue. Eu disse, olha, senhora, me perdoe a pretensão de querer analisar aquilo que a senhora conversa. Então, essa mulher, eu posso dizer que foi uma das pessoas marcantes que eu conheci, uma inteligência agudíssima. E ela, aos 80 e tantos anos, foi morar no Rio, a pedido dos filhos, e eu fui visitá-la. E eu disse, o que a senhora tem feito, dona Dalila, agora aqui no Rio de Janeiro? Ela disse, olha, Paulo, eu estou fazendo vestidos de crochê para vender. Quer dizer, uma pessoa que aos 80 e tantos anos muda de casa, a casa dela era uma verdadeira biblioteca, e vai morar no Rio de Janeiro e não se deixa entregar e começa a fazer roupas para vender, quer dizer, é um negócio impressionante isso. Né? Uma mulher de uma personalidade, de uma força única. Eugênio. Gasparotto, oi, tudo bom? Tanto tempo, Tudo hein? bem. Eu queria saber de ti o seguinte, se fosse um pioneiro, um ícone aí do colunismo social, tu acha que tu teve algum concorrente perto de ti nesses anos todos nos outros veículos? Olha, querido, eu nunca tive a pretensão de ser único. Não existe o único, nem o melhor. Cada uma pessoa é uma pessoa. O americano, que eu detesto, os Estados Unidos foi o lugar que eu mais fui, em função de trabalho e em função de amizades que me requisitavam a toda hora. Mas eu não gosto dos Estados Unidos e não tenho especial simpatia pelos americanos, tirando o Miles Davis e o Keith Jarrett e a Blossom Dearie, que eu acho a música americana, agora eu vou levar a pedrada, eu acho a música americana infinitamente superior à brasileira. Eu acho os blues e as coisas me são fascinantes. Bom, mas enfim, o americano tem um ditado que eu acho muito certo, never compare. Então, eu nunca me comparei com ninguém, nem nunca, mas teve gente muito boa. Bom, sem falar nos astros nacionais, que eu era um astro da província. Ele tinha o Ibrahim Suede, o Jacinto de Tormes, que era uma pessoa maravilhosa, Manuel Bernardes Miller. Ele era neto do Lauro Miller, para quem não lembra, que foi um político de destaque de Santa Catarina. Nunca esquecendo que Santa Catarina teve pessoas expoentes. O Ercílio Luz e os filhos eram expoentes, viviam em Paris e em Florianópolis. Quer dizer, e o Manuel Bernardes Miller era campeão de jiu-jitsu. A mãe dele foi casada com o Marquês Longo, eu acho que da Colômbia. E ele não era alto, e era muito insinuante. E usava o pseudônimo do personagem do Eça de Queiroz. O Ibrahim, que era outro tipo de pessoa, o Ibrahim era um turcão, mas um turcão muito inteligente, que soube levar a vida com muita garra. Então, eu já escreveu no Correio do Povo, escreveu no Jornal do Brasil. Zósimo Barroso. Zósimo Barroso do Amaral, olha só, estou precisando de ti, aí, já te disse, vai ser meu sobrinho de estimação. Porque Zósimo Barroso do Amaral era um homem muito inteligente, um homem muito perspicaz, agudo e assim suave, ele era encantador. Mas, o Gasparotto, sem pipocar nem comparar, quem são os teus contemporâneos aí na aldeia, dignos de registro no colunismo? Gilda Marinho era uma colunista brilhante. A Lígia Nunes tinha uma grande qualidade. Ela era uma pessoa que ela era doce, porque também havia muito controle. Eu estou falando de uma época bem remota. Teve o tio do Fernando Ernesto Correia, que escreveu, o irmão da Maria Correia, o irmão da mãe do Fernando Ernesto, que chamava-se Maria Correia, mulher do Ernesto Correia. Teve um irmão, que escrevia na Folha da Tarde, no Diário de Notícias. Teve um que assustou todo mundo, me antecedeu na Zero Hora, o Luiz Augusto Gonçalves. Teve outro que essas personagens que passaram pela imprensa gaúcha, trouxe de Pelotas o Ayrton Delion. Enfim, houve muitos colunistas. E o Roberto Gigante? O Roberto Gigante não era propriamente um colunista social, ele era um irreverente, como Tata Pimentel, né? Mas o Roberto Gigante foi uma pessoa de muito sucesso, e muito sucesso entre as mulheres. As mulheres se apaixonavam muito por ele. Então, ele teve um destaque, fazia tudo o que ele queria, inclusive, um dia fez aquela série, foto do jogador de futebol nu,
E aquilo tudo mexeu, foi sacudindo a província, né? Sim, bastante. Cléo E Wickman. teve o Tatata. Pois não? Foi o Cléo Wickman, o jogador do Inter, se não me engano. Isso aí, exatamente. É. A E teve cobertura do, a cobertura do gigante, Deu um Alô? corte na a tua cobertura fala. do gigante ali na Avenida Independência. Morou a maior parte Era da assim. vida. É. Ele E o Tatata? e o Pimentel, o Tatata era uma pessoa brilhante, inteligente, mas era outro tipo de deboche, né? Levava em frente assim. E ele também valorizava muito, que eu sempre tive a consciência do seguinte: eu nunca quis, um dia me propuseram ser sócio de um dos clubes expoentes aqui de Porto Alegre, e eu disse: não, eu não vou. Primeiro, quando eu quero ir, os meus amigos me convidam. E segundo, porque eu sou um solteirão convicto, não sou rico, gosto de conviver com as pessoas, mas gosto principalmente de ter a minha vida. E para ter a minha vida, eu não me filiei nunca a grupos sociais. Eu sempre passei pelos grupos, mas nunca me filiei. Gasparoto, eu tinha Disseste duas outro perguntas para dia. te fazer. Estou Como? me metendo demais. Eu tinha duas perguntas para te fazer. É que nessa tua convivência com a sociedade, tu também viste muitas gafes, não é? Porque tu tem um humor também daqueles, né, ótimos, né? Então, às vezes tu contava, senão às vezes tu mantinha em segredo, né? Porque tu também é bem discreto. Mas eu queria saber assim, qual foi uma das gafes, maiores gafes que tu viu? E a outra é o seguinte, depois eu me retiro, eu não faço mais pergunta. Me disseste que tu tinha tratado com alguém para fazer a tua biografia, vai sair esse livro? Eu acho que essa questão, bom, por primeira pergunta, eu acho que essa questão de bajular as pessoas, eu acho meio repugnante. É claro que, mesmo no casamento hétero, há um interesse de parte a parte. As mulheres querem casar, os homens querem casar para se perpetuar, as mulheres querem casar para ter segurança, essa coisa toda. Então, todas as relações humanas são baseadas em interesses. Mas eu sempre procurei separar uma coisa da outra. Sempre tive os meus interesses, mas, por exemplo, eu sempre tive casa de atividades, eu sempre tive, sempre fiz leilões, quer dizer, a minha vida sempre foi, eu sempre tive um lado comercial bem explícito, que não invocava, é claro que o jornalismo ajuda, mas não estava baseado no meu jornalismo. E agora a segunda pergunta, que a questão que tu me perguntaste agora, primeiro foi a bajulação. Sobre a tua Depois, biografia, tua biografia. essa questão da biografia, querida, um dia eu perguntei para a Gilda: Gilda, tu não vai escrever nada e tal? A Gilda disse: não vou escrever, Gilda Marinho, né? Eu digo Gilda assim porque a maioria de vocês conheceu a Gilda, mas enfim. E ela me disse: não vou escrever porque depois, passado muito tempo, vão abrir um livro lá na casa da avó e tal. Olha, mas olha aqui, quanta besteira. Eu acho que tudo é muito passageiro, minha querida. E essa questão de memórias, em primeiro lugar, que eu não faria as minhas memórias, eu contaria fatos, porque eu acho que a minha vida é minha, compreendeu? Tanto que eu fiz tudo o que quis, como quis, quando quis, e com quase todas as pessoas que eu quis. Então, isso aí é uma coisa muito pessoal. Eu não vou ter agora pegar um livro e contar. Bom, o Jorge Guéni, que eu até gostava dele, um dia teve a inconveniência, teve uma mulher muito fascinante chamada Regina Leclerc, e ela encontrou com Kennedy, que era priápico, né, em Nova York, e foram para a escadaria da cobertura, onde ele havia a festa, e ela teve um love com ele ali. Quer dizer, isso feriu toda a família da menina, das filhas dela, foram reclamar: porra, mas contar uma coisa dessas, eu também acho isso uma coisa. Então, eu não contaria fatos assim para fazer sucesso, nem escarnecer, nem nada, nem para me vingar de quem quer que seja. Eu posso contar fatos assim, por exemplo, eu fiz o último baile do Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro foi construído para ser também uma casa de festa. Então, um belo dia lá, eu resolvi fazer um baile junto com o Dante Baroni, fiz um baile lá. E aí, o Coronel Perac e a esposa estavam lá, que a festa era em benefício das entidades dela, e o Célio Marques Fernandes, que era prefeito, pediu para a dona Maria, que era uma pessoa muito delicada, muito suave, falar com o governador e perguntar se ele ia confirmá-lo na prefeitura de Porto Alegre.
E o Perac, com aquela maneira muito direta dele, disse, não vou confirmar, porque eu preciso de alguém que mude Porto Alegre. E eu já tenho até o homem, que chama-se Telmo Thompson Flores. O de fato foi um homem que mudou a feição da cidade. Eu posso contar outras discrepâncias, outras situações que hoje podem ser abertas, na hora não poderiam ser abertas, mas seria uma sucessão de fatos. Nunca se contar, e aí eu fiz isso, e aí eu fui ali, e aí eu fiz aquilo. Não faria isso de maneira nenhuma, filho. Mas terias fatos riquíssimos e preciosíssimos para relatar nesta Contaria biografia. todas as coisas que eu vivenciei, né? Eu Você vivenciei acabou de histórias narrar, engraçadíssimas. desculpe, Gaspar, você acabou de narrar aí um episódio que eu acho que era totalmente desconhecido, esta afirmação do Perac em relação ao Thompson Flores. Quer dizer, quantos outros fatos notórios não estão dentro desta memória privilegiadíssima? Aliás, vou querer saber a receita. Que alimentação é essa que tu fazes para ter essa vivacidade e essa memória? Eu tive uma grande amiga, uma mulher maravilhosa, uma paixão. Eu sou apaixonado pela família Tostes. Então, uma delas chamava-se Amélia Scarpellini Tostes. Ela era não só muito bonita, como muito inteligente. E nós tínhamos um diálogo constante. Falávamos praticamente todo dia. E ela dizia uma coisa muito importante. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se amar. E quando a gente se ama, especialmente quando começa a colecionar 20 anos, a gente tem que se cuidar. Então, eu faço hidroginástica, eu faço tudo que é possível. E me cuido, procuro me cuidar. Só não faço botox e também não faço plásticas assim, mais deformantes, porque eu acho também que a velhice tem lá o seu charme, né? Tem o seu encanto. E não adianta nada, porque eu acho que as rugas estão lá dentro também. Então, e a memória é de família. A minha família era assim, todos eram assim. E rugas são Eu também não essas? acho uma virtude, hein? Nunca te esqueças que o elefante tem uma memória terrível, incrível, mas a memória também tem o lado menos agradável, que a gente lembrar os momentos dolorosos, momentos tristes. Que rugas são estas que estão guardadas nessa tua intimidade aí? Ninguém está falando, tem tanta história para contar que nós estamos todos bem quietinhos. Deu um tilt, né? Ou talvez ele tenha apertado sem querer. Ele apertou um botão, ou a bateria. Acabou Mas a bateria dele. É engraçado, Vieira, porque a maioria dessas histórias que o Paulo conta, muitas delas eu me lembro. Então, eu estava dizendo outro dia, tem muita gente que vai fazer pesquisa lá no museu, e eles pesquisam fotos e coisas assim da década de 60, 70, e eu olho, meu Deus, eu andei nesse carro, eu usei esse cabelo, eu usava esse vestido. E aí tu te dá conta de uma coisa muito legal que eu consegui distinguir há pouco tempo. Não é que a gente esteja velho, é que a gente já viveu muito. Tem muita história. Olha o Gasparotto contando isso tudo, gente. Eu não consigo nem interromper para fazer pergunta. Porque é muita história, é muito bom isso. Eu acho que eu tenho orgulho da idade que a gente está chegando e do que nós fizemos até agora. A gente fez muita coisa bacana. A trajetória que ficou. Isso aí. É. Ó, o Paulo está... O Gasparotto está voltando aí. Está se retomando, reciclando, se refazendo, e eu vou dar uma espremida nele. Está ouvindo, Paulo? Só precisa abrir o seu microfone aí. Falta abrir o microfone, Gasparotto. O ajudante aí precisa te impulsionar nisso aí. O microfone está fechando. Enquanto abre o microfone, eu vou te cobrar o seguinte. Está aberto o microfone agora. Então, tu vai retornar dizendo para nós o seguinte: não é que tenhas pipocado, mas esqueceste de uma parte da pergunta da Núbia. Quais foram as grandes gafes nas quais acabaste envolvendo com a tua coluna social? Olha, a grande gafe da minha vida,
Paulo, o escritor Paulo G. Era do grupo, escreveu o grupo. Paulo, meu Deus do céu, agora você tem que me ajudar aí. Ele foi um escritor gaúcho. Meu pai era muito ligado à literatura, muito amigo. Meu pai foi secretário do primeiro gaúcho, que foi da Academia Brasileira de Letras, do Garoto. E meu nome, as minhas iniciais, PG, era por causa do Paulo. Gouveia? Meu Deus do céu. Paulo Gouveia? Bom, Paulo Paulo Gouveia? Gouveia. Olha só, me salvou, Paulo Gouveia. Paulo E um Gouveia. dia eu estava no Correio do Povo e chegou um senhor, de chapéu, e eu ia indo lá para a redação. Eu tinha uma sala bem no início da Folha da Tarde. E aí aquele senhor ali, eu disse, olha, meu senhor, provavelmente o senhor vai falar com o doutor Breno. E ele disse, bom. E eu disse, bom, então o senhor vai reto e entra à esquerda. E ele virou para mim e disse assim, você sabe por que as suas iniciais são, que houve aí uma mudança, são PG? Aí eu senti que eu tinha pisado na bola. Ele disse que seu pai gostava muito de mim e botou PG, Paulo Gasparotto, Paulo Gouveia, pela admiração que ele tinha. Só que aí entrou uma outra coisa. Como o parto da minha mãe foi muito difícil, uma senhora baiana que morava do lado e disse, olha, invoquem São Raimundo. O nome de São Raimundo é São Raimundo Nonato. E invoquem para salvar o menino e a mãe. E eu, efetivamente, salvar. Não sei se pagou a pena salvar o menino, mas, enfim. Então, aí eu vi, essa foi uma gafe colossal, né? Eu chegar e botar, não saber qual era a coisa toda. Aí me pedi, Mas então, o Paulo Gouveia, muito gentilmente, depois até me deu um livro dele. E a outra gafe que eu fiz, eu não conhecia Proust. E aí teve um português, trazido por uma dessas pragas que importam para dirigir jornal no Rio Grande do Sul, que eu não vou dizer o nome dele, o Tasso de Castro, quando o David Nasser morreu, disse, fala mal de morto, porque quando não presta. E esse eu vou falar mal com o dia que ele morrer, está em São Paulo. Então ele trouxe lá um assessor português que era muito inteligente e me propôs, vai fazer um questionário de Proust. Eu disse, tá bom. Então eu fiz, mas eu achei que eu precisava atualizar. E aí botei assim, junto das perguntas proustianas famosas, que se repitem, e eu repito, volta e meia aí, como é um recurso, eu botei assim, qual é o teu time de futebol? Bom, aí no outro dia, o editor português, esse me chamou e disse assim, pois, Gasparotto, lá tu estás a me botar futebol na história de Proust. Quer dizer, então, eu também tive gafes incríveis, né? E acho que a gente aprende com os erros, meu querido. Quem diz que não aprende com os erros é porque não sabe sobreviver. E eu, felizmente, tive muitos erros. Aliás, eu sou mais produto dos meus desencantos e dos meus erros de qualquer outra coisa, porque isso ensina a gente a viver, e principalmente a ser modesto. O homem mais modesto, digno e bem educado que eu conheci chamava-se Walter Moreira Salles, que era apenas o dono da União de Bancos, sócio do Nelson Rockefeller, na Boboquema, que foi a maior fazenda que teve no Brasil. E aí a Lili Marinho, a mulher do Roberto Marinho, foi apresentar o Walter Moreira Salles para o rei da Bélgica, lá em Brasília. E disse, olha, esse senhor aqui tem uma fazenda maior que a Bélgica. E ele quase morreu de desgosto. Ele disse, não, majestade, primeiramente a minha fazenda não é nada disso, nem eu sou dono, eu sou administrador. Ele não quis dizer que era sócio do Rockefeller. Então, eu acho que esse exemplo de humildade repercutem muito melhor que qualquer outra coisa. Olha, então está aí um homem que eu admiro muito, é o Walter Moreira Salles. O Walter Moreira Salles tinha uma autenticidade incrível. Na casa dele, no apartamento dele em Nova York, que aliás me deleitava, ele tinha uma primeira edição do Proust. Aí um dia eu perguntei para ele, embaixador, e o senhor, o que acha do Marcel Proust? Ele disse, não li porque acho muito chato. Quer dizer, ele tinha uma primeira edição, quer dizer, então, quer dizer, o negócio é que a pessoa tem que ser autêntica, tem que ser como ela é, que eu acho importante. Eu acho que eu cumpri mais ou menos. Foste muito amigo da viúva, tu foste muito amigo da viúva do Moreira Salles, né? A Sim, Lúcia. e aí eu fui amigo de infância, né? Amigo de infância. Nós convivíamos, tinha uma família de um artista chamado Otávio Pereira de Souza.
Pereira da Silva. Otávio Pereira da Silva morava num edifício ali na Praça Júlio, que era um edifício que todo mundo fluía para lá, era uma loucura. O Otávio era artista, era designer, e a Lúcia ia muito lá. E aí ficamos amigos a vida inteira. Vamos lá, pessoal. Estavam cheios de perguntas, tantas que já não tinham espaço para fazer. Gasparotto, tu sentiste muito a tua saída de jornais, hein? E fosse para a parte de ter um site, coisa e tal, tu achou muita diferença? Como é que é essa tua Como é que é? transição? De Desculpa. jornais, quando tu saísse dos jornais, não tem mais jornais, e tu está fazendo teu site, se tu sentisse muita a diferença de trabalhar no Não, site. eu acho o seguinte, o que eu mais gostava, que isso aí foi uma coisa que criou um problema numa das circunstâncias aí, eu gostava muito da redação, porque redação de jornal, não dá para explicar para o pessoal de agora, isso faz parte disso aí uma coisa saudosista. Redação de jornal era uma das coisas mais fabulosas que existia, especialmente na Zero Hora. Porque na Zero Hora a gente chegava e havia aquela disputa, é isso, eu sei aquilo, sabe aquilo outro. Eu, por exemplo, implicava muito com o Santana, que o Santana era uma pessoa que eu admirei por ser talentoso e por ter conseguido vencer a vida, mas ele era um chato colossal, compreende? E ficou com uma mágoa muito grande, porque queiram ou não queiram, as únicas duas pessoas que fizeram o vai e vem, o Zero Hora Correio do Povo, foi Luiz Fernando Veríssimo e eu. Ninguém mais teve esse trânsito assim. Bom, hoje em dia não tem muito significado, mas, enfim, naquele momento teve. E aí o Santana, por exemplo, eu brigava muito com ele me enchia a paciência, eu dizia para ele, enfim, era uma curtição. Aí, quando veio o computador, um dia, Natal, era véspera de Natal, eu saí, bati no computador e disse, tchau, querido, porque a gente já não se falava mais. Entendeu? Então, você mandou a mensagem pelo computador, é isso? Para quem? Para o computador? Não, eu bati no computador como se fora uma personagem e disse, querido, bom Natal, entendeu? Porque nós não tínhamos mais diálogo, aí não era mais aquela zorra, aquela loucura, assim, entendeu? E uma vez me dei mal, porque um dos meus editores, eu dizia barbaridades para ele, digitava barbaridades para ele, né? Barbaridades que eu não vou repetir, mas, enfim, que existia um diálogo de redação, que era um diálogo muito assim, no Correio do Povo um pouco menos, que havia mais respeito. No Correio do Povo eu transgredia muito, porque pelas costas eu dizia, vou lá no tio Breno, vou pedir para o tio Breno, porque para chatear o pessoal, porque todo mundo dizia doutor Breno, e eu dizia o tio Breno, vou lá no tio Breno, entendeu? Que nem os sobrinhos diziam, eu era o único que usava isso. Os Bina Kessler, Mas Paulo Milano. Chamava ele diretamente de tio Breno? Quando estava Não. Para ele, não. Para ele, era doutor Breno. Não é para tanto, eu tanto, disse. né? Eu chegava na redação e dizia, o tio Breno está aí, vou lá falar com ele. Quer dizer, eu cantava de galo no terreiro, mas com ele eu ficava mansinho, meu filho. Nunca houve isso. Apesar dele me distinguir muito, ele não era de levar os funcionários para lá para casa, lá para o Arado, e eu fui várias vezes, e almocei lá, e gostava muito de estar com ele, essa coisa toda. Mas eu quero dizer o seguinte, que essas zorras de redação, isso eu acho que, lastimavelmente, é uma coisa que não tem mais, nem nunca terá, porque era outro tipo, era outro clima, era outra maneira de conviver. Claro, depois, com o computador, com o editor, eu também escrevia barbaridades para ele para mim, e coisas que eu não vou repetir, mas muita pornografia, essa coisa toda, que uma vez quase deu uma confusão por causa disso. Como é que era a tua relação com o Lauro Schirmer? Olha, o Lauro Schirmer, eu mexo muito com a neta dele, que eu adoro, a Laura Schirmer. Eu digo, teu avô era muito chato, se tu quer saber, e metido. E eu dizia para ele isso. Um dia ele chegou para mim e disse, imagina, como é que tu, colunista social, recebe convites que eu não recebo? Eu disse, por um motivo muito simples, Laura, porque eu me visto bem, me comporto bem e não faço cafonice.
Acabou com ele. O Lauro é uma pessoa culta, um homem que adorava ópera. Não, cultíssimo, culto, gostava muito de música, essa coisa toda, mas isso não tem nada a ver com aspecto físico, meu filho, nem cuidado pessoal. Cuidado pessoal é uma coisa, e a cultura é outra, muito diferente. O E o, Vieira e o Carlos Fjellberg? E o Carlos Fjellberg nesse cenário? Gostava muito. O Carlos Fjellberg tem um lance muito interessante. Quando o Carlos foi para Brasília, eu fui também, porque eu fui convidado para ser secretário particular de um homem muito interessante, o professor Hélio, que foi o primeiro governador de Brasília. E ele era professor de matemática. E aí ele me convidou e disse, não, tu fosse meu melhor professor de matemática. Eu disse, bom, então, professor, já vou lhe dizer uma coisa, o que tu elogiaste antes, a célebre memória. Eu memorizava todo o material e chegava na hora do exame e dizia para o pessoal, olha, na página tal, item tal, está lá o teorema direitinho, que eu sabia decor. Mas isso não é saber matemática, que eu lastimo muito não ter aprendido. Tem duas coisas que eu lastimo muito não ter aprofundado. Foi a matemática e o latim. Se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse 20 anos menos e 1 milhão a mais, eu ia aprender a falar latim, que eu acho deslumbrante. Bom, então, chegamos lá em Brasília, né? Inauguração do Palácio de Buriti, que o Hélio foi o primeiro governador de Brasília que inaugurou o Palácio de Buriti. E aí o Fjellberg telefonou e disse, Gasparotto, vem hoje aqui que vão apresentar as credenciais. E o chanceler era um embaixador, um diplomata, que eu gostava, tinha muita vontade de conhecer, porque ele não só era muito boa pinta, como ele tinha sido diplomata na Índia, e ele, como não tinha dinheiro, ele arrumou um elefante que ia para a embaixada de elefante. E o elefante fazia cacaca em cima dos carros, então era uma novela. Bom, então esse seria o interlocutor que apresentaria os embaixadores ao Médici. Então, aí o Fjellberg chegou e disse, Gasparotto, fica aqui um momentinho que eu já venho te buscar para tu ir lá para a sala onde vai ser a apresentação dos embaixadores. Tá bom. E aí chegou o contínuo para trazer o célebre cafezinho e me disse, o senhor é o Gasparotto, que vai ser o secretário lá no Buriti? Eu disse, é. E disse, então eu vou lhe dizer, a minha mulher representa esse produto aqui, já me passou um papel, representa esse produto de limpeza. Se o senhor conseguir contratá-la, a comissão é tanto. E eu caí para trás, né? Bom, e quando o Fjellberg chegou, ele disse, Fjellberg, pelo amor de Deus, olha aqui o que o contínuo fez. Ele disse, não me enche a paciência, agora está tendo tudo de gaúcho aqui, estão todos eles, o estilo de Brasília é este, então não inventa. Eu adorava o Fjellberg, mas afinal acabei não ficando também. Eu fiquei uma semana em Brasília e vi que não é para mão já. E o Nelson Girotti, qual é a tua posição? Como é que foi a tua convivência com o Nelson? Qual é o Nelson? Sirotsky? O Nelson foi muito boa. Muito boa, até hoje temos uma convivência. Houve um momento de coisa quando eu pedi demissão. Eu nunca fui demitido. Eu só fui demitido duas vezes na minha vida, no serviço público. Não, no serviço público eu também pedi demissão. Eu pedi, só uma vez eu fui demitido, a pedido. Mas por dois momentos muito difíceis que eu pedi demissão. Um foi com o doutor Breno, que eu saí do Correio do Povo. E a outra vez, quando eu pedi para o Nelson para sair. Mas depois voltamos às boas. Ele é muito gentil, muito atencioso e sempre foi... Toda a família Sirotsky foi muito, posso dizer até no melhor sentido, generosa comigo. Sem contar a dona Ione, que teve um cidadão aí que veio dirigir o jornal, que resolveu passar de pato a ganso, e ela teve uma célebre frase. Ela disse, não pode tudo, só não pode Paulo Gasparotto. Quer dizer, que aí eu fiquei blindado. Né? Gasparotto, qual foi a dificuldade na saída, na demissão que você pediu lá para o Nelson? Qual foi o perrengue? Porque meu querido, eu tinha 30 e tantos anos de jornal, né? Quer dizer, aí é muito, toda uma emoção, e eu não tinha atrito nenhum, eu resolvi sair, e saí. E com o Gadré, no Rio Sul, como é que foi o teu relacionamento? Olha, eu ouvia muito pouco, praticamente nunca ouvi, falei muito pouco com ele. Uma vez nós fomos à posse da Ellen Grace Notfleet,
que foi ser ministra, e ele até me perguntou, achei engraçado, porque no avião ele perguntou assim, como é que era o doutor Breno? Que ele trabalhou lá, mas não tinha convivência nenhuma com o doutor Breno, ele era muito menino, né? Enfim, aí eu disse, o doutor Breno era uma pessoa muito especial e tal, né? Mas eu pouco conversei com ele, praticamente nunca falei com ele. Gasparotto, como foi a tua relação com os homens aí do poder, governadores, prefeitos e outras Olha, autoridades? Eu sempre me relacionei, eu nunca tive, aliás, deveria ter sido, sabe que tem muitos jornalistas que fizeram carreiras paralelas, teve um aí que vocês mencionaram, que se aposentou pela Assembleia com um poupudo ordenado. Não condeno, cada um escolhe seu caminho. Eu acho que aquilo que o americano diz, never compare. Eu sou eu e os outros são os outros. Agora, eu sempre me dei bem com eles todos. É claro que havia alguns que eu tinha mais afinidade, mais sintonia, né? Por exemplo, a dona Neda Triqueza me dava muito bem. O Colares, paradoxalmente, também me dava bem. O Colares, muito engraçado. O Colares, um dia eu cheguei para ele e disse, Colares, tem que revitalizar lá o cemitério de São João e fazer um crematório, uma coisa boa. Aí o Colares deu uma risada e disse assim, eu já sei, tu quer fazer churrasquinho de mãe. E aí, eu sempre levei muito bem, mas nunca me enfronhei muito, compreende? Eu sempre tratei a política quando, por exemplo, eu gosto muito do Marquesan Júnior, gostava muito do Marquesan pai e Marquesan Júnior. Aí Marquesan queria que eu fosse vereador. E aí eu tive quase convicto que ia ser vereador. E os motoristas de táxi me diziam, seu Gasparotto, vai. E no dia eu resolvi que não ia. E o Marquesan ficou meio chateado. Disse, Gasparotto, mas agora... Mas acontece que não é o meu feitio, compreende? Eu sou muito ariano, hoje um pouco menos, mas eu sou já e agora. E eu não gosto dessas coisas mais ou menos. Eu nunca fui mais ou menos. Aos 15, 16 anos, eu cheguei em casa e disse para meus pais como é que era e tal. A única coisa que eles pediram é que eu fosse fazer psicanálise. Eu fiz 8 anos de psicanálise, que eu até se fosse rico, eu teria um psicanalista de bolsa até para a vida. Mas, então, a política... Tive dois envolvimentos políticos que me frustraram muito. Na época que o Fernando Collor morou em Porto Alegre, e eu era diretor executivo do Cotillon, ele estava toda hora lá, a pedido da família Failassi, que eu o apoiasse, que a família Failassi era ligada com a dona Leda. Leda é essa que o Macaco Simão, que eu admiro muito, aliás, é uma das minhas leituras preferidas, dizia que devia ser muito difícil para ela passar o dia inteiro explicando que não era Leda, era Leda. Então, aí Leda pediu para essa Failassi e eu assessorava lá, ou enfim, eu ciceroneava Fernando Collor. E me decepcionei muito, mas posteriormente votei nele. E um horror. Acho que foi das piores coisas que eu fiz na minha vida. Depois eu fui petista, chegando quase a me atritar com o Marcos de Voss, porque veio aquele manifesto que tinha que assinar e o Marcos chegou para mim, naquela intimidade que me permitia, e disse, não, tu não vai assinar. Eu disse, não, querido, eu sou empregado, mas não sou lacaio, vou assinar, sim. Mas terminou tudo bem e tal, eu tive lá o meu encantamento com o PT, lembro, aliás, maravilha, até já vou aproveitar meus cumprimentos da Raul, que é uma pessoa maravilhosa e que me fez aprender a conhecer uma das grandes personalidades do século XIX, do século XX, que foi o Leo Trotsky, compreendeu? Que ele gosta muito, e amanhã ele vai ser homenageado na Assembleia. Então, meu abração ao Raul, que eu admiro muito. E então, você está também falando do Raul Ponte. Pontes. Claro, Raul Ponte. Ele que era petista, foi prefeito de Porto Alegre, e eu era muito ligado a ele e ao governador. Muito bom. Pois não? Eu queria fazer uma pergunta. Paulo, Como é que é? Paulo, é o E com o seguinte, Lula, chegaste a ter algum contato ou não? você conviveu durante esses anos? Polidoro, só um momentinho. É. O Eugênio perguntou para o Gasparotto se ele teve algum contato com o presidente Lula. O Lula tive, também no início, eu tive. Eu acho o Lula um homem muito hábil, extremamente hábil,
e extremamente... Bom, ele é um sindicalista, então ele tem todo um jogo de cintura invejável. Nunca foi um líder que eu me entusiasmasse. Bom, antes do Polidoro, então, já nesse embalo, e qual é a tua opinião sobre o governador Eduardo Leite? Eduardo Leite, olha, eu acho admirável. Não concordo com certas coisas dele, mas acho que ele é admirável na essência. E nós estamos num momento que nós precisamos de uma terceira via com urgência, para não cair nesse absurdo. Outro dia eu fui num lugar e disse que não ia votar no Bolsonaro. Imediatamente me atacaram, porque disseram que eu era petista. Eu disse, não, mas eu não sou petista, fui petista, mas não sou petista. Compreendeu? Eu tenho o direito de ter um outro candidato. Está na hora de surgir. E acho que o Eduardo Leite é uma pessoa bem estruturada e é uma pessoa que soma muitos pontos positivos. Tudo bom. Polidoro, tua vez. Tudo bem, Paulo? Você conviveu intensamente com Porto Alegre todos esses anos. Eu gostaria que nesse momento que a cidade parece que tem algumas transformações mais evidentes, que tu fizesse uma reflexão sobre o que era Porto Alegre na década de 70, 60, 70, e essa mudança, ou algumas mudanças que demoraram e agora estão acontecendo com relação ao Rio Guaíba, ao Lago Guaíba, e o ambiente com o qual tu conviveu e a transformação que houve na cidade. Eu acho que Porto Alegre era provincianamente encantadora. E tinha o trotuar na Rua da Praia, tinha a Confeitaria Central, tinha os bairros do Clube de Comércio, tinha a Cabana do Turquinho. Tudo era diferente, compreende? Tudo era mais provinciano, mas com aquele encanto de meio de romantismo e de vida pacata que a massificação triturou. Tem uma vantagem que é a orla. A orla está aí. Tomara que saibam aproveitar, saibam fazer, enfim. E a arquitetura de Porto Alegre ficou abandonada. Eu tenho muito temor com esses novos planos diretores, essa coisa toda, porque a arquitetura de Porto Alegre desapareceu. Porto Alegre era uma cidade que não tinha nada de excepcional, mas tinha coisas bonitas, arquitetura bonita, e não tem essa preocupação de conservar. O brasileiro não tem essa preocupação de memória, compreende? Tudo tem que ser novo, bonitinho, e depois tem mais um hábito horrível, que é o hábito do puxadinho. As pessoas têm a mania do puxadinho. Aí, então, abacaria com tudo, né, meu filho? Não tem arquitetura que resista, né? E quanto à parte humana, reflete isso também. A parte humana era o seguinte: os hábitos todos se dilataram. Eu não condeno a liberalidade. Eu acho que se tornou meio banal. Porque, por exemplo, a relação de dois homens e de duas mulheres, que é uma coisa que sempre houve, porque tanto houve que agora mesmo está sendo preparada uma obra sobre os preconceitos LGBT. E a coisa vem lá eu tenho uma simpatia muito grande pela religião mosaica. Eu, com 16 anos, por livre e espontânea vontade, me fiz circuncisar. Só não sigo a comida kasher, porque é muito complicado. Mas acontece o seguinte, compreende? Que o preconceito é muito grande, era muito grande. Então, tem um menino que está fazendo uma pesquisa, vai lançar um livro, e ele cita um mandamento da lei judaica que diz que com o homem não deitará sendo mulher. Compreendeu? Então, essa liberalidade eu acho muito boa, porque as pessoas se encontram, mas isso passou a se tornar banal. E o que é banal não tem encanto. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer com isso. Como? Eu não entendi o que se tornou banal e que não tem encanto. Bom, seguinte, a liberalidade com sexo, tolerâncias de hábitos, ou seja, a convivência homem com homem, mulher com mulher, que sempre houve, porque isso é uma coisa histórica. Isso aí está histórico, está na história da biologia. Então, hoje em dia, escancarou. Sendo escancarado, perde o charme, perde a graça, porque uma das coisas interessantes é transgressão.
A emoção da transgressão desapareceu, porque ficou banal. Ficou claro? Eu achei interessante essa sua observação. Aliás, daria um outro encontro, outra conversa, né? Sobre a transgressão, né? Em Porto Alegre. Mas quando a gente é adolescente, qual é o encanto quando a gente começa a se envolver sexualmente com homem, com mulher, essa coisa toda? É o proibido, é o difícil. Agora, o momento, eu vejo, por exemplo, eu acompanho muito a garotada, olha, o momento é muito comum hoje em dia ver meninas bem novinhas de mão dada e rapazes se beijando na boca, na rua. Eu não tenho nada contra, veja bem, eu não tenho nada que ver com isso. Eu respeito os costumes alheios, mas sou fiel aos meus. Só que eu acho que esse escancarado não trouxe coisa nenhuma. Ah, mas trouxe tolerância. Por exemplo, houve uma polêmica que eu e o Davi da Zero Hora nos envolvemos, que é aquele casamento conjunto lá em Uruguaiana, Santana do Livramento, que fazia o seguinte: foram vários casais, homem com homem, mulher com mulher, mas queriam fazer um CTG. Agora, qual é a razão para fazer um casamento destes? Primeiro, fazer esse casamento conjunto, mas querem fazer, tudo bem. Agora, para que levar no CTG se a origem da coisa toda complica? Então, não faz, porque o interesse da pessoa é ser feliz. São participantes, desapareceu aqui. Gasparotto, tu achas que o governador... Agora voltou. Tu achas que o governador Eduardo Leite fez bem ou não ao revelar numa entrevista na Rede Globo que era... Para o Bial, Fernando Bial. Não, eu acho que ele fez muito bem. Acho que ele fez muito bem, e como fez muito bem também no dia da posse, que foi emocionante, que ele disse: vocês não vão ter aquela vulgaridade que o opositor dele dizia, vocês não vão ter uma primeira-dama, vocês vão ter uma pessoa que é um médico oncologista, enfim. E ele foi aplaudido maciçamente num momento que tinha 2 bispos católicos dentro do Palácio, o de Pelotas e o nosso, e não houve caras torcidas. Eu acho que ele fez muito bem. É isso aí, é isso aí. Até porque é o seguinte: ninguém precisa estar dando explicações da sua escolha pessoal, mas acho que ele fez muito bem. E acabou, porque senão a vulgaridade teria se continuado. Ah, será que é? Será que não é? Será que gosta? Será que não gosta? Isso é uma coisa que não interessa, né? Porque quando a gente se apresenta, a gente não vai dizer assim. Isso aí é outra coisa que eu acho desnecessária. Ah, eu sou fulano de tal e gosto de homem. Não, eu sou fulana de tal e gosto de mulher. Acho que nada a ver, compreende? Mas eu quero repetir: respeito os preceitos alheios, mas sou fiel aos meus. Tiveste dificuldades com a tua sexualidade ao longo do tempo? Não, eu já disse, eu contei de uma forma mais tranquila. Eu, com 16 anos, fui conversar com meu pai e a minha mãe, porque eu estava no Anchieta e começou a surgir, eu tinha namorada, essa coisa toda, mas começaram a surgir as coisas paralelas, né? E aí, eles prontamente me disseram: não tem problema nenhum, meu filho. A única coisa é que você vai se analisar. Isso foi em 1951 para 52. Então, eu quero dizer para vocês que eu faço questão de frisar aqui os pais excepcionais que eu tive. A mãe, especialmente, uma mulher brilhantemente inteligente. Eu nunca tive problema nenhum. Coisa claro, boa. Tu disseste outro dia que exatamente isso. Disseste outro dia que tens um código pessoal de conduta do qual não abres mão. Que código é esse? Que normas que contém esse código? Normas é o seguinte: eu acho que não preciso escancarar a minha vida sexual para ninguém. Nem dizer assim, eu posso por deboche, quando eu quero, como não gosto que me toquem nesse assunto, quando eu quero, eu digo: é isso assim, é assado, essa coisa toda. Porque isso é um direito meu. É a mesma coisa que se eu fosse dizer: olha, eu prefiro cueca xadrez ou estampada do que branca e preto. É um assunto muito meu bem. É lá dentro, compreende? Eu, por exemplo, eu assustei muita gente, né, quando o governador Eduardo Leite disse, fez a declaração. Eu telefonei para uma série de pessoas e disse: olha, eu estou com um drama, porque eu vou ter que contar isso assim no Jornal do Almoço. Então, uma pessoa respondeu com muito humor, disse assim: mas será que vai te lembrar, entre tantos e tantos e tantos, vai te lembrar do meu nome? Quer dizer, levou com humor essa coisa toda. Mas isso tudo eu acho que, sabe, isso é uma coisa muito secundária e muito pessoal. E por isso mesmo eu oriento a questão da possível livrinho
a respeito da minha trajetória vai ser mais com fatos assim, compreende? Como, por exemplo, a opinião do Walter Moreira Salles a respeito do PT. Mas isso eu não vou contar agora, isso eu vou contar lá no livro. Esse livrinho já está em gestação ou está apenas aqui por enquanto? Esse livro tem uma série de pessoas, um deles é o nosso participante aí, a outra é a Paula Ramos, que é uma mulher talentosa, fez uma exposição muito interessante quando eu fiz 80 anos, 50 de jornalismo, que aí foi até o pessoal gozou, porque o fotógrafo que foi me buscar para sair, eu estava em casa tomando banho, saí do banho, nu, abri a porta e eu tinha um tucano. E uma vez eu fui numa boate do Dinei Messias e tinha um tucano em cima da casinha do DJ. E eu tirei o tucano de lá e disse, esse bicho não pode ficar aqui. E o tucano se afeiçoou a mim, então ele andava solto dentro de casa. E eu fui nu com o tucano no ombro. Ele veio, posou no meu ombro, eu abri a porta, o fotógrafo entrou, tirou a foto, e aí, quando fizeram a exposição lá no Santander, o Farol, hoje o Farol, na época só Santander Cultural, eles fizeram um pôster colossal. Aliás, esse pôster, se alguém quiser guardar, eu dou. Um pôster colossal, eu nu, sentado, com um tucano nas costas, assim, mexendo na minha orelha. É bem sexy. Espetáculo, espetáculo. Gasparotto, qual que tu gostaria que fosse teu epitáfio? Como? O que tu gostaria que fosse teu epitáfio? O epitáfio? Isso que eu disse, fiz tudo o que quis, como quis, quando quis, e com quase todas as pessoas que eu quis. Tá bom, a né? Gilda Marinho, né? a Gilda Marinho dizia assim, quando eu tiverem me derrando, pode dizer, eu vou contra a vontade. E, lamentavelmente, a Gilda, no final da vida, estava triste. Foi uma das coisas que me amargurou muito, vê-la triste. Faz parte O da nossa Márcio Pinheiro está contando essas histórias, Márcio? É tu que está... Eu estou checando o nosso entrevistado aí, a gente já conversa há bastante tempo, né, Gasparotto? Então, estou tentando convencê-lo. O Márcio é uma pessoa que eu tenho uma especial admiração e sempre tive eu era muito ligado ao Ibsen e à Laila. Eu conheci a Laila muito antes de jornalismo e tudo, que eu ia muito numa casa enlouquecida, em frente ao apartamento da Laila. E me dava com o irmão dela, o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. Então havia uma ligação muito grande. Todos são malucos, né? Sim, completamente. Né? Tu és o resultado altamente benéfico de uma junção enlouquecida. Muito bem equilibrado. Bela definição, hein, Márcio? Eu vou usar no meu epitáfio. Muito bom. Ô, Polidoro, tu estava fazendo uma intervenção nesse momento, mas o teu microfone estava fechado. Ninguém te ouviu, só ouvi que falaste. E, cara, continua fechado, Polidoro. Continua fechado. Teu microfone está fechado de novo. Agora, Paulo, você falou do Carlos Heitor Azevedo, que teve ali a Baiuca, a Cantina da Vida, né? A Crazy Rabbit Baiuca. Ele morava ele tinha um casebre, né? Uma cobertura que era um casebre que ele tinha lá em cima. Ele morava lá em cima, Então, o Carlos Heitor foi uma das pessoas. Teve a era do Carlos Heitor, depois do Encoraçado Botequim. As pessoas que frequentavam, muitas delas, eram de origem agropastoril, não é? Tinha uma elite em Porto Alegre que eram de produtores rurais, né? Que ocupavam espaço, eram poderosos. Breno Caldas, Fernando Creff, e tinha as famílias que tinham terras aí, elas tinham jovens aqui na cidade estudando e tal. E esses eram muitos dos que frequentavam. Tu citasse algumas pessoas desse ambiente mais de uma elite de Porto Alegre. Quando eu te perguntei sobre essa trajetória, essas mudanças que houve de
de um tipo de pessoas que eram que faziam a cidade, que eram importantes na cidade, do Estado, para hoje, né? Esse movimento aí. Como é que tu enxerga isso? Isso foi uma coisa importante para a cultura da cidade? Como é que isso se deu na prática? É. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que, graças a Deus, existem os novos ricos, porque os novos ricos é que criam novas situações e propiciam a roda andar. Porque os ricos tradicionais já fizeram, compreendeu? E muitos dos ricos tradicionais já não são mais ricos, são novos pobres, lastimavelmente. Mas então, tem gente nova aí, bem interessante. Eu não tenho nada contra o novo rico. Eu tenho tudo contra a gente sem educação e arrogante. Mas nem todo novo rico é arrogante sem educação. Então, acho que mudou. Agora, mudou pela massificação, porque seria impossível que nós tivéssemos hoje um tipo de vida. Hoje eu me queixei que as casas noturnas têm filas enormes, mas é claro, porque o volume de jovens que têm acesso às casas noturnas era muito maior do que naquela época. Que naquela época era um grupo de 20, 30 pessoas, 40. E hoje em dia não, hoje são centenas de pessoas e todo mundo tem direito a um lugar ao sol, né? Então, aí está a pessoa deve fazer, cada um viver o seu mundo, Até o seu porque, momento, né? até porque naquela época também os jovens frequentavam muitos clubes sociais, né? Os clubes É, sociais, exatamente, eles isso aí. esvaziaram, né? Esvaziaram. Os clubes sociais, a curto prazo, vão ter um problema muito sério de sobrevivência, porque não existe mais. Não existe mais frequência. É uma luta incrível de todos, né? Para conseguir atrair. É que mudaram os hábitos. Isso é normal da história humana, né? Os hábitos vão mudando, vão se ampliando e tal. Eu tive um grande amigo, que era escritor espanhol, e ele me disse um dia, para mim e para a esposa dele, ele terminou morrendo no Uruguai, e ele me disse, mas quando veio em 1900, quando a indústria tomou conta, também foi a mesma coisa. Isso é negativo. Em primeiro lugar, não havia comunicação imediata que existe hoje. Em segundo lugar, o número de pessoas era bem menor e as possibilidades eram muito menores. Então, não tem nada a ver. Nós estamos vivendo uma nova fase, uma nova era, uma nova circunstância completamente diferente de tudo que já ocorreu. O inglês, o francês diz muito bem. O término do ditado deles é tudo cansa, tudo passa e tudo recomeça. Mas tudo recomeça diferente, né? Não é assim. Passou, passou. Né? Gasparotto, quais são os grandes escritores gaúchos que passaram pela tua coluna? Olha, a Gilda falava muito, e eu tenho muita vontade de me aprofundar, num homem chamado Reinaldo Moura. E tem até uma história maravilhosa. O Reinaldo e a esposa eram do Partidão. E aí a Gilda ia muito lá, a Gilda Maria. E aí um dia elas resolveram, as mulheres intelectuais, resolveram perguntar para os operários que iam lá, que frequentavam a sede do Partidão, em quem eles votariam numa mulher para representá-los. E aí confirmou-se aquilo que o Joãozinho 30 diz, né? Quem gosta de miséria é intelectual. Todos, unanimemente, votaram na Gilda Maria, que vestia na melhor costureira da cidade, se perfumava e fazia tudo. Quer dizer, e o Reinaldo Moura, voltando ao assunto, o Reinaldo Moura, o Paulo Gouveia, o Érico, maravilhoso, que eu tive o prazer de conviver, e do Mário Quintana. O Mário Quintana, paradoxalmente, era muito amigo do meu pai, e houve pessoas completamente diferentes. O Mário era toda uma doçura, e meu pai era um boêmio, super estourado, mas eram muito amigos, se gostavam. Tu conviveste com o Reverbel também, na revista do Globo, né? O Carlos Como? Reverbel. Carlos, o Reverbel. O Carlos Reverbel, né? O Carlos Reverbel é uma pessoa que eu convivi, encantador, encantador. E os colunistas sociais, um que tu não citaste, eu queria saber mais ou menos como era a relação de vocês, o que tu achava, foi o Luiz Carlos Lisboa. Lembra do Lisboa? O Luiz Carlos Muito, Lisboa. uma pessoa muito bem educada, muito suave. O Luiz Carlos fazia uma escola de colorismo social bem antiga, bem conservadora. Era uma pessoa muito tranquila, muito na dele. Sempre me dei muito bem com ele.
Eu não tive atrito, o final seria isso, eu nunca tive atrito com colunista nenhum. É claro que tinha uns que eu tinha afinidade e outros que eu não queria saber de conversa, mas eu não tenho atrito, eu nunca briguei na imprensa com ninguém. Eu só me indispus com 2 diretores de jornal e, para mim, passou e acabou-se. Não tem nome esses 2 diretores de jornal? Ele já disse que Olha, não. não, eu posso dizer o Augusto Nunes, que eu detestei e detesto. Não és uma figura isolada Não é o único. neste sentimento. Não, aqui, meu querido, ele humilhou, ele trouxe uma trupe, um até desertou, o gaúcho. Depois, quem? Zé Onofre. Não, o Peninha não desertou. Quem desertou foi o outro que morreu, já morreu, o Zé Onofre. Ele escreveu uma carta contundente a respeito dele. Mas então, o Augusto Nunes eu acho pretensioso, metido, compreendeu? E um dia eu cheguei numa casa em São Paulo e conheci os Mesquita. E ela me disse, a esposa não lembro o nome agora, mas tinha sido diretor, um dos diretores do jornal. Ela disse, olha, quase ocasionou a minha separação. Quase ocasionou. Gasparotto, eu queria te perguntar sobre uma pessoa também que tu conviveu bastante, que é o Vitório Gueno, que recentemente fez 100 anos. O Vitório e eu tivemos aventuras loucas. Nós saímos pelo interior de Santa Catarina a catar antiguidades. O Vitório é uma pessoa muito generosa, é artista, né? Muito generosa, uma pessoa que ilustrou muita coisa. Tenho pilhas e pilhas de ilustrações que ele fez generosamente para mim. Ele e o Iberê, eu telefonava para o Iberê e dizia, Iberê, faz uma coisa para mim e tal, e aí depois tu me manda umas notícias. Então havia um mesh muito grande. E tu imagina chegar aos 100 anos, que nem o Vitório Gueno? Olha, querido, não... Eu tenho projetos de viver hoje e amanhã, compreende? E penso muito, porque eu sou filho único e sou uma pessoa sozinha. Então, às vezes, eu fico eu cobrando como é que eu vou fazer, essa coisa toda. Por exemplo, eu adoro bichos. Atualmente, eu sou muito limitado. Eu tenho uma tartaruga e uma cachorra. E aí eu digo, bom, mas e eles se forem antes, como é que eu vou fazer? Compro? Outro não compro. Então, tem esse tipo de questionamento. Mas, enfim, vou vivendo. Quem herdará o legado de Paulo Raimundo Gasparotto? Mas não tem legado, posso deixar umas dívidas, até podemos fazer já, combinar aqui um rateio. As dívidas que eu deixar, já que vocês estão sendo tão solícitos, vocês pegam as minhas dívidas e dividam aí, vai dar uma coisinha, e aí vocês terão sempre, tenho certeza que vocês vão se relembrar de mim. Porra, aquele FP me deixou isso aqui e tal. Gasparotto, eu acho melhor encerrar a conversa por aqui, senão ela pode tomar algum caminho aí que seja indevido, inadequado e inconveniente. Mas olha, os caminhos perigosos são os mais atraentes, né, meu querido? E muito sempre é tempo, hein? É fantástico. Muito bom, fantástico mesmo. Paulo Raimundo Gasparotto, muitíssimo obrigado por essa tua disponibilidade. Obrigado eu. Obrigado eu a oportunidade de encontrar vocês, poder ver vocês, e estamos aqui nessa conversa, e assim, que talvez tenha divertido algumas pessoas. E muito bom, obrigado por vocês terem me distinguido e me convidar para estar com vocês. Eu quero dizer, Vera, queria dar um depoimento aqui, que eu fiquei muito feliz de poder ter colocado no nossa pesquisa Top of Mind a categoria em que o Gasparotto passou a ser líder, e o que foi um reconhecimento. O Paulo Santana diz assim, todo o pessoal que lê a Zero Hora começa lendo pela minha página, mas o único reconhecimento mesmo que eu tenho, que eu ganho prêmio e tal, é do Top of Mind. Por isso é tão importante esse prêmio para mim, né? É verdade. Como foi igualmente importante para mim. Eu tinha uma disputa muito grande, e eu usava isso com ele. Eu dizia para ele assim, sabe quando que o doutor Breno vai te convidar para trabalhar no Correio do Povo? Nunca, meu. E ele ficava furioso comigo.
Nós bom. tínhamos constante, ou então ele chegava na casa do Maurício, nas festas do Maurício, e ele dizia que talvez daqui a casa do Maurício. Eu disse, sim, e com uma coisa, que eu tive o cuidado de me apresentar à altura. Ele disse, está mulambento, meu bem. Tá bom. Valeu, Gasparotto, muitíssimo Tá obrigado. certo. Mas, por olha, essas tuas independente belas disso, eu histórias. admirava muito o Paulo Santana e acho que ele é um exemplo, porque ele foi um menino muito humilde e escrevia corretamente, coisa que hoje em dia não fazem mais, escrevia corretamente e tinha uma forma que entusiasmava e agradou todo mundo. Agora mesmo estamos batalhando para pegar o acervo todo de jornalístico dele e passar lá, como vocês também podem fazer, para o Arquivo Municipal Do Moisés Velhinho. arquivo. Lá da Beth Corbetta. Arquivo. Muito bom. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Grande conversa. Voltaremos. Obrigado, Obrigado. Márcio, Polidoro, Núbia, Zara, Eu. Eugênio e Beth Corbetta. Muitíssimo obrigado, Paulo Raimundo Gasparotto.